que ninguém venha perder a oportunidade de entender, né, o que nós estamos tratando aqui, tá? Dentro desse cenário que nós estamos vivendo, desses dias atuais, se ouve muito falar, pastor Giovanni, em nova ordem mundial. Algumas pessoas que estão aqui na linha do tempo, outros que ainda irão se chegar. Enfim, a humanidade, muitas pessoas conhecem até o código, né, da nova ordem mundial, que é NOM, né? N-O-M, a NOM, isso e aquilo. O que seria a nova ordem mundial? Como começou? Aonde se instalou? Como que funciona essa questão da nova ordem mundial? Pastor Claudinei, excelente pergunta. Na verdade, essa também é uma pergunta que a gente recebe nos comentários corriqueiramente, né? Só um feedback, meu áudio tá bom? Perfeito. Tá. Então, é uma pergunta excelente, uma pergunta que com certeza levaria alguns bons minutos para responder. Eu vou tentar aqui dar uma resumida de uma maneira que todos entendam, né? E absorvam essa informação que é muito importante e será mais importante daqui para frente, porque nós já estamos vivendo isso, pastor Claudinei. Bom, a nova ordem, pastor... Oi? Pode ficar à vontade aí, fica à vontade para citar aí. Tá bom. Então, a nova ordem, pastor, é uma tentativa do diabo de tirar Deus do centro, tirar Deus do coração dos homens, da família, tirar Deus da sociedade, na verdade, né? E já houve várias tentativas no Éden, por exemplo, lá em Noé, Nimrod também, aí depois os Illuminatis, Adolf Hitler, e por fim, a ONU, né, que está aqui também no assunto desse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar aqui para vocês, porque eu falo muito a respeito dos Illuminatis, e isso gera muitas dúvidas nas pessoas, pastor Claudinei. Quem é os Illuminatis, né, na realidade? Nós vamos explicar para vocês com mais clareza, ok? Tudo isso, pastor Claudinei, começou lá atrás com Helena Blavatsky, né, que era uma vidente, uma mulher que concebeu esse projeto de nova era, né, New Age, onde ela ia preparar o mundo para perder a fé no cristianismo. Então, a nova era, ela não tinha como objetivo um ataque frontal à religião, entende? Mas era mudar a visão a partir da mudança da cultura. Na economia, por exemplo, os Illuminatis, eles se juntaram com homens poderosos, banqueiros, a família dos Rothschilds, né? E eles se dividiram pelo mundo para quê? Para dominar a economia das nações. Porque dominando a economia, você domina a política, você domina os meios de comunicação e daí por diante. Agora, na área filosófica, veio então a preparação do ateísmo, né? Através do marxismo. Tudo isso faz parte dessa pauta, né, da nova ordem. E o Marx, que era um judeu, o que ele dizia? Ele dizia o seguinte, ele dizia, a religião é o ópio do povo, que a religião tira o povo da dor. Ele dizia o seguinte, que somente a dor vai fazer com que o povo faça a revolução. Se você traz o ópio, porque o ópio quando nasceu, quando ele começou a ser usado, ele era usado como analgésico, né, para aplacar a dor. Pessoas que iam ser operadas e tal. Só que ele viciava. Ninguém sabia que no começo que ele viciava. Então ele usou essa figura para dizer que a religião faz isso. A religião tira a dor da pessoa, gera esperança, por isso ela é muito ruim, ela é muito nefasta. E a partir daí o marxismo, ele cria um objetivo mundial, né, de criar uma nova ordem, um novo sistema, onde Deus não esteja mais no centro. Agora, quem que está por trás disso? É o mesmo Satanás. É o mesmo Satanás do Éden, depois lá do Gênesis com Nimrod, e com todas as tentativas que Satanás teve de tentar tomar o poder e eliminar a Deus, né? Eliminar Deus do centro. Os Illuminatis hoje, a gente já não chama mais de Illuminatis, hoje a gente chama de os globalistas. Quem são esses? Você tem famílias de trilionários, eles não são nem bilionários, eles são chamados de metacapitalistas, tá? Meta é um prefixo grego que significa depois. Esses caras, eles já não estão mais no capitalismo, de tão podre de rico que eles são,
eles manipulam a bolsa, eles manipulam as economias, e toda vez que a economia no mundo ela gera crises, eles ficam mais ricos e poderosos. Esses caras são divididos em dois grupos, né? Aqueles grupos que são totalmente ateus, né? Que estão agindo simplesmente para ganhar dinheiro, pastor Claudinei. Entendeu, povo? Mas eles querem acabar com a fé das pessoas, querem acabar com o cristianismo, com a visão judaica cristã. Por quê? Porque a fé, meus irmãos, a fé judaica cristã, ela te leva a ser moral, a ser ético, e eles não querem nada disso. Eles querem o caos, porque no caos eles enriquecem. Por exemplo, vocês sabem que esses caras ficaram 40% mais ricos nos seus patrimônios nesse ano de pandemia. Nesses anos de pandemia, porque na pandemia as pessoas quebram, vendem as suas fazendas, vendem os seus sítios e os seus negócios pelo preço lá embaixo. A bolsa cai, eles vendendo na alta, depois vão comprar na baixa. Então, ou seja, um dos grupos dos globalistas, metacapitalistas, eles são ateus. Mas a outra metade é satanista. Então, Satanás ele está controlando os dois tipos de metacapitalistas que estão manipulando o mundo. Esses caras, eles compram as ações, eles compram os órgãos, eles compram um monte de... Eu não vou citar aqui, até para essa live não ficar censurada, mas eles estão por detrás de muitas leis que estão sendo aprovadas, eles financiam todas essas ONGs que têm essa visão progressista, ou seja... isso, meus irmãos, é a maneira como eles estão dominando a mídia, os jornais, os artistas, e desta maneira eles estão querendo então criar uma visão hegemônica em que Deus não é mais necessário. Aliás, pastor Claudinei, eu já estou concluindo, Deus é um atrapalho, Deus atrapalha a visão desses caras. Por isso, eles estão cada vez mais entrando na sociedade para destruir, né, comendo ali pelas beiradas, como a gente fala, tudo que é fundamental na estrutura da sociedade ocidental, a fé, os costumes, a moral, a ética, a espiritualidade e daí por diante, pastor Claudinei. Diante disso que o senhor está comentando, pastor Giovanni, sobre o manifesto da nova ordem mundial, a maneira que ela foi idealizada, tudo isso, eu me lembro exatamente do fato que aconteceu quando, em 91, né, houve o final da Guerra Fria, né? No final da Guerra Fria, houve, então, a divisão de poderes, né? Antigamente, o poder estava concentrado nos Estados Unidos e na União Soviética, né? Em 91, houve, então, o final, né, da Guerra Fria, e os países da União Soviética que estavam quebrados e destruídos pela guerra começaram a receber apoio dos Estados Unidos, foram reconstruídos pelos Estados Unidos. Então a América, os Estados Unidos, entrou dentro da Europa com muita influência, e isso fez com que o poder se espalhasse sobre a face da Terra, ao ponto que o Japão hoje é uma potência mundial, a China é uma potência mundial, e tantos outros países são potências mundiais, não só os Estados Unidos. Isso também é um sinal que comprova que a nova ordem mundial se espalhou sobre a Terra? Claro, pastor, é muito importante isso que o senhor falou agora, porque aí a gente percebe, né, que é preciso ser estabelecido um caos para que haja uma mudança mundial. É importante a gente citar também o 11 de setembro, porque depois do 11 de setembro, os Estados Unidos da América nunca mais foi o mesmo. Mudou-se muita coisa, principalmente no sentido de monitoramento. A partir do 11 de setembro, o que aconteceu? Eles tiveram um pretexto para dizer, olha, nós temos que monitorar mais as pessoas, temos que invadir mais a privacidade das pessoas. Leis foram criadas para facilitar isso. Então você percebe que desde lá de trás, essa nova ordem vem sendo estabelecida e mudando as coisas para facilitar o monitoramento de pessoas e dificultar com que as pessoas tenham uma liberdade. É importante a gente citar também o que aconteceu no dia 8 de janeiro, que foi a invasão lá em Brasília, né, que inclusive atribuíram a minha autoria, de eu estar lá também com eles. É uma situação complicada. Mas, pastor Claudinei,
Aquilo, se o senhor perceber, foi um pretexto para apertar mais as coisas aqui no Brasil. Então, uma nova ordem começa a ser criada a partir da... vamos tomar cuidado, esses caras são monstros, eles são violentos, eles são perigosos, vamos ter que reforçar a segurança, vamos ter que controlar mais as mídias. E tudo isso é um discurso relacionado ao anticristo, ao que vai ser implantado no período da grande tribulação. Aí, pastor Claudinei, vem um grande caos, né? Eles estão preparando um grande caos mundial, por quê? Gerando caos, pastor Claudinei, vai chegar uma hora que o mundo vai clamar por um governo único, e aí eles já terão tudo preparado, e para que isso aconteça, eles têm que ter as bases da tecnologia, do controle, de saber aonde as pessoas estão. Cada vez mais as pessoas estão perdendo a liberdade de ir e vir, e cada vez mais elas estão dependendo dessas super tecnologias, né, dessas super tecnologias que estão aí dominando o mundo. A gente vê os Estados Unidos da América, que é uma nação mais rica do mundo, né? Muitas lojas de departamentos grandes shoppings estão fechando. Por quê, pastor Giovanni? Porque agora você compra tudo pela Amazon. Você compra tudo pela internet. Você está entendendo? Então os caras estão quebrando. E aí, cada vez mais, o número de pessoas que detêm o poder econômico vai diminuindo. E esses caras são os caras que têm o objetivo de controlar o mundo. Entende? E dentro desse caos que o senhor está falando, essa semana agora aconteceu um manifesto em Tel Aviv, né, que é a capital econômica, podemos dizer, de Israel, com mais de 80 mil pessoas, pastor Giovanni, fazendo esse manifesto. E eu creio que muitos que estão aqui nos acompanhando sabem disso, o senhor também sabe. Esse manifesto foi em cima do quê? Eles estão protestando, né, manifestando contra o governo de Benjamin Netanyahu, né, o ministro Netanyahu, a respeito de que ele está formando uma coalizão, formando um grupo, que esse grupo teria autoridade para cancelar as aberrações, né, cancelar as aberrações do judiciário, porque o judiciário em Israel quer mandar mais do que o primeiro-ministro. Então, ele está formando uma coalizão, e esse povo foi para as ruas dizendo: não, nós queremos que o judiciário tenha mais poder do que o ministro. A gente começa a perceber que isso se espalha pelo mundo inteiro, não é só em um país da América, em um país da Europa, não, é no mundo inteiro. Mais de 80 mil pessoas foram lá dizendo: não, nós não queremos. Esse governo de centro-direita, esse governo, ele é antidemocrático, nós queremos que continue o mesmo sistema que estava Naftali Bennett, que é o quê? Um governo liberal que tem parceria com os árabes, parceria com os países que são inimigos de Israel. Isso daí é o que o senhor acabou de falar, bateu em cima. Isso daí é a implantação do caos, pastor Giovanni. Com certeza, pastor Claudinei. Aí você percebe que está acontecendo o quê? Isso é a nova ordem que o senhor falou aí. Vai substituindo, então, tudo que hoje para nós é verdade por tudo que é mentira. É o governo do anticristo, pastor Claudinei. Eu me lembro que eu li um camarada chamado Alvin Tofflins. É um grande escritor, ele escreveu um livro chamado A Terceira Onda, em que ele predisse isso tudo que está acontecendo. Ele disse o seguinte: a primeira onda da economia da humanidade, o mundo era agricultural, vamos dizer assim. Então as famílias viviam todas no campo, pai, mãe, tio, prima, primo, todo mundo crescendo junto ali. Quando veio a Revolução Industrial, que foi a segunda onda, a agricultura, pastor Claudinei, houve uma grande migração do campo para a cidade. As cidades, então, viraram metrópoles, cresceram, houve avanço tecnológico, né? O automóvel, né? O advento do automóvel, do avião, as máquinas de produção, né? Ou seja, o mundo cresceu, mas isso houve uma mudança na sociedade porque mudou a economia. Ou seja, as famílias que eram famílias inteiras, com tio, primo, avô, todo mundo ali morando junto, passou a ser uma família nuclear, pai, mãe e filhos. Essa é a segunda onda. A terceira onda, que ele diz, é a onda da tecnologia. E nessa época haveria uma mudança drástica, ele preconizava, né? Drástica nos costumes, nos modelos de família. Agora,
nós estamos vivendo assim na margem, na beira da quarta revolução industrial, que é a revolução digital, que nós estamos só começando a ver. Mas quando implementar o 6G, vocês podem escrever que vai ter uma mudança no mundo como nunca houve. As pessoas vão ficar desempregadas de uma hora para outra, não terá mais razão de um cara contratar funcionários, porque as máquinas vão fazer tudo que as pessoas faziam. Isso vai gerar um caos econômico, e no caos econômico, quem que vai se levantar para gerenciar essa crise? São os Illuminatis, os globalistas, são esses caras aí, pastor, que vão vir com o modelo para que o mundo seja mais igualitário e tal, entende? Com certeza, o senhor tocou num assunto muito, muito importante, porque assim, nós estamos vivendo a preparação para esse advento, para esse momento, né, que os Illuminati, os senhores do mundo, a nova ordem mundial pretende, né, é a preparação para o anticristo, essa é a grande realidade. Agora, diante disso que o senhor comentou, pastor Giovanni, a sociedade já está vivendo, né, uma pré-prisão, né, uma pré-prisão. O lançamento do metaverso, né, que foi lançado, que a pessoa tem o seu avatar, isso e aquilo, que ele não precisa sair de dentro de casa, porque o seu avatar automaticamente vai até uma danceteria e dança por ele, e ele em casa terá as mesmas sensações como se estivesse lá. O seu avatar vai até o supermercado e faz compra, e ele fica em casa sem precisar correr o risco de ser atropelado. Enfim, a gente começa a perceber que tudo isso já é uma preparação para as pessoas viverem aprisionadas e manipuladas por um sistema, pelas máquinas, né? Com certeza, pastor Claudinei. Tem um filme, inclusive, de Bruce Willis, onde ele faz... Esse filme é muito importante e eu recomendo que você assista. Chama Substitutos. É basicamente isso. As pessoas, elas estão dentro do seu quarto, sentado em uma cadeira, com um mecanismo na sua cabeça, nas suas mãos, e o avatar, um robô, ele vai para o trabalho, ele vai para a rua, ele vai para o mercado. Isso, de fato, é real. Já estão testando tecnologias assim, inclusive nós estamos no treinamento, que é o metaverso. Tem até igrejas aí que já está fazendo culto no metaverso, né? Então, quer dizer, é um treinamento para aquilo que vai vir. E tudo isso está incluso nesse embojo da nova ordem. Tudo isso está incluso nesse embojo de... Porque o nosso Deus, ele gosta do quê? Da união. Inclusive, lá no Salmo 133 diz que é bom, é suave que nós vivamos em união. Já o diabo, ele quer o quê? Dividir as pessoas. Aí você percebe que essa pandemia, ela... aconteceu o distanciamento social, é tudo que o inferno gosta, distanciar as pessoas, porque as pessoas precisam estar perto uma da outra, amar umas às outras, né? E isso é um plano, uma estratégia do inimigo para dividir e separar as pessoas, pastor Claudinei. Agora, o que o senhor está falando, pastor Giovanni, dessa divisão, de todo esse distanciamento da sociedade, veio aqui na minha mente o que eu vi esses dias atrás, né? Foi lançado por uma grande montadora de veículos, né? Um carro, que esse carro, você não precisa, né, abrir a porta dele no sentido de chave ou de algum sensor. Você encosta a impressão digital do seu dedo, automaticamente vai destravar o carro. Quando você senta no banco, esse banco já é ajustado para o seu corpo, para o seu peso, e aí você digita na tela ali, ele tem um sistema de controle de volante, para que você não venha sair da pista, não venha, se porventura você cochilar ou dormir, você não venha sair fora, porque o volante é controlado por aqueles olhos de gato que tem no meio do asfalto, né? Então, aqueles olhos de gato servem como sensores para manter o carro dentro da pista, tudo certo, e o carro tem o seu sistema de falar, de dizer, de apontar tudo que está acontecendo, de frear se tiver algo na frente. Então,
toda essa tecnologia já é uma preparação para daqui a pouco, logo ali na frente, o motorista não precisar dirigir. Todo mundo entra no carro e só digita: eu quero ir em tal cidade. E o carro vai sair automaticamente e levar. E isso é um perigo, porque lá dentro pode estar programado para acidentes terríveis acontecerem. Isso aí é uma realidade já nos Estados Unidos e no Brasil. Olha o que o Leandro disse. O senhor falou aí, ó, ele está nos Estados Unidos. Ah, então, tem o Tesla, ele dirige sozinho. O Tesla, você só coloca o destino e ele vai embora. E aí é o seguinte, no período da grande tribulação, o camarada está fugindo, eles podem controlar aquele carro e levar ele para uma delegacia de polícia, para a pessoa ser presa, ou programar ele para se jogar do penhasco, como o senhor disse, né? Aqueles que não aceitarem a marca. Então, toda essa tecnologia que está sendo agora elaborada, pastor Claudinei, ela está sendo elaborada para uso do anticristo. Não pense vocês que o anticristo, meus irmãos, ele vai chegar e criar as suas tecnologias. Não. Os agentes do anticristo, nesse momento, já estão trabalhando. O espírito do anticristo já está agindo no nosso meio. Já está agindo. Tem pessoas aí que hoje, aqui na live, não está tendo isso, pastor Claudinei. Mas a minha voz está baixa, pastor Giovanni? Não, para mim aqui está perfeito. Tem uma irmã dizendo que minha voz está baixa? Bom, não. Vamos adiante. Eu estou vendo aqui também, estou monitorando aqui. Tá bom aqui. O VU tá indo normal, né? Tá até batendo quase no amarelo, né? Não, tá tranquilo aqui. Pastor, então, em lives como essa, surgem pessoas dizendo: olha, o anticristo é fulano, o anticristo é ciclano, o falso profeta é Bertano. Por quê? Porque são pessoas que trabalham alinhado com a agenda do anticristo. Pessoas que trabalham sob a influência do anticristo, mas ainda não são o dito cujo. Aquele menino lá, o Jared Kushner, é um forte candidato a ser o anticristo. A gente fala isso, mas a gente não pode afirmar que é tal que pessoa. O Obama, o Macron, são pessoas que trabalham semelhante àquilo que o anticristo fará, mas que talvez não seja o dito cujo. Entende, então, pastor Claudinei? Então, pastor Giovanni, o senhor falando sobre isso, sobre a questão do anticristo, a gente sabe que houve e há muitos anticristos, né, no sentido plural, né, que são pessoas que preparam o terreno, que estão preparando o ambiente para a chegada, como o senhor disse, do dito cujo, né? E dentro dessas chegadas, dessas pessoas que estão preparando essa chegada, antes de tocar nesse assunto, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: qual a posição do Brasil em todo esse cenário nos últimos dias da igreja na face da terra? Hoje, na atual conjuntura, como o Brasil está diante dessa nova ordem, desse cenário que está sendo montado? Olha, pastor Claudinei, depois nós podemos falar de vários tipos de anticristo que tem na Bíblia, no Antigo Testamento. Dá para a gente falar, né, sobre esses anticristos, que foi Caim é um tipo de anticristo, Nimrod, Faraó, Coré, Saul, Golias, Absalão, Jeroboão, Senaqueribe, Nabucodonosor, Amã. Você sabe o que Amã fez, né? Condenou o povo judeu, e é o que o anticristo vai fazer. E por último, o Antíoco Epifânio, que foi aquele que profanou o templo, né, 2 eras antes de Jesus, né? Tem gente que fala que já aconteceu a profanação do templo, o arrebatamento por conta de Antíoco Epifânio, mas isso foi antes de Jesus. Jesus predisse aquilo que aconteceria, não aquilo que aconteceu. Então, são vários tipos de anticristos que tem. A gente pode depois fazer uma live só para falar sobre isso. Olha, tá dizendo que o teu som tá baixo, pastora, mas aqui para mim tá bom. Tá me ouvindo bem aí? Eu tô te ouvindo bem, pastor. Pois é, estranho isso daí, porque o senhor tá me ouvindo bem. Tem pessoas que estão dizendo que tá normal o meu microfone. Deixa eu ver aqui no computador para a gente continuar, para ficar de boa compreensão para os irmãos. Espera aí, deixa eu só ver aqui. Sim. Vamos ver.
Vamos ver. Aí. Deixa eu testar aqui também para ver. Não. Ó, pastor. Ah, pastor, tá bom, não tá ruim não. Pois é, tá normal, não dá para entender. Olha lá, ó, tem gente falando que tá baixo, tem gente que tá falando que tá normal. Porque não mas... tem como tá normal para uns e baixo para outros, entende? Não funciona assim. Então, se tá normal para um e baixo para outros, esses que estão baixo, tenta reiniciar o seu sistema, porque se tá normal para uns e baixo para vocês, regulariza aí, liga, saia fora, né? E volte novamente, porque com certeza pode ser algum problema no aparelho das pessoas, porque não tem como o problema está no meu microfone e alguns estão ouvindo bem e outros ouvindo baixo, pastor Giovanni. Não, verdade. Pastor Claudinei, vamos lá então. O Brasil, ele aderiu a essa agenda, claro que no governo do Bolsonaro tivemos aí algumas pedras no meio do caminho, alguns empecilhos, alguns impedimentos para essa agenda, inclusive dentro do próprio escritório da ONU, o presidente disse que era contra, ele é muito louco, né? Ele disse que era contra essa agenda porque essa agenda, ela prega algumas coisas que a gente não concorda, não combina com essa agenda, pastor Claudinei. Então, quer dizer, nós estamos vendo aí essa agenda acelerada, nós estamos vendo a questão da ideologia de gênero, a questão financeira. Vamos olhar pela questão financeira. De onde surgiu o Pix? Do Brasil. Então, estão digitalizando tudo, né? Hoje não tem mais papel moeda. Acabou esse negócio de papel moeda. O negócio hoje é transações eletrônicas. As pessoas fazem tudo na sua casa pelo celular, entende? As pessoas fazem tudo hoje na sua casa através do celular, as pessoas trabalham no seu celular. A questão política, nós estamos vendo aí, a esquerda voltou para o poder e já está falando de uma aliança entre, uma unificação entre a moeda brasileira e a moeda argentina. Olha que loucura. Estamos também vendo essa agenda ideológica. Hoje, a questão da homossexualidade se tornou algo completamente normal. Aquilo que era um tabu hoje é algo completamente normal. Os homens estão andando nas ruas, dois pares de homens, né, de mãos dadas, se beijam, e a comunidade brasileira, as pessoas já não conseguem mais ter aquela repulsa que tinha antes. Por quê? Porque a nova ordem mundial trabalha também com a programação preditiva. Comerciais, filmes, novelas, todos pregando isso, pastor Claudinei. Todos pregando essa normativa. Agora imagina as crianças hoje, como essas crianças estão sendo doutrinadas, tanto nas escolas, quanto naquilo que elas consomem. Pais irresponsáveis que não se atentam para aquilo que seus filhos estão vendo, estão assistindo. E aí serão adultos completamente transformados, transtornados, adultos que não saberão nem o que se é um homem, se é uma mulher, ou se é um animal, se é um cachorro, se é uma geladeira. Por quê? Porque adultos hoje, que nasceram nos anos 90, já tem um pouco desse desequilíbrio, né, de não entender acerca de si mesmo, de ter dúvidas acerca de si mesmo. Agora imagina adultos do amanhã, adultos aí de 2035, 2040, esse mundo vai virar um caos, o Brasil vai virar um caos, na verdade, vai virar uma verdadeira Sodoma e Gomorra, pastor Claudinei, e nós estamos vendo tudo isso sendo estabelecido no Brasil. Quer dizer, a pergunta do senhor foi, onde o Brasil se encaixa nisso tudo? Está aí, na questão financeira, na questão política, na questão ideológica, e teria outros pontos até para a gente falar aqui, mas eu acho que, por suma, a pergunta foi respondida. Maravilha, pastor Giovanni, maravilha mesmo. Deixa pela primeira vez, depois que nós começamos a live, eu te fazer um pedido. Deixa o seu like, está muito baixo o nosso like, e automaticamente isso reflete na audiência. Deixa o seu like e compartilha essa live nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook, passa para todo mundo, vamos lá.
O seu like não é vaidade, é uma necessidade para nós rompermos o algoritmo, tá bom? Faça isso que com certeza o Senhor estará te honrando. Bom, pastor Giovanni, dentro desse momento que nós estamos, existem algumas figuras, como o senhor falou, que as pessoas apontam como candidatos a serem a pessoa do anticristo, né? Para serem o iníquo, para ser a besta, né? Nós sabemos, como o senhor mesmo disse, que em todos os tempos existiram vários anticristos, né? Inclusive Nero, né? Nero foi um forte candidato ao ponto que, se você pegar o nome de Nero no hebraico, dá 666, pastor Giovanni. O nome de Nero no hebraico dá 666, de tão próximo que Nero chegou para ser essa figura, mas não foi. Então a gente começa a ver que existe no atual momento algumas figuras, por exemplo, Macron, Jared Kushner. Nós sabemos também lá o rei das Arábias, né? aquele jovem, aquele rei novo que está comprando alguns times de futebol, Newcastle, comprou vários times de futebol, é um forte candidato também. Nós vemos várias pessoas. Agora, quais as características que aponta realmente para o anticristo original? Ô pastor Claudinei, as características, a própria Bíblia nos dá essas características, né? Lá em Apocalipse 13, nós vamos ver que ele será um gênio político, ele será um gênio da oratória, ele vai falar muito bem, ele vai falar tão bem contra Deus e todos os deuses que as pessoas vão acreditar. Então aqui nós estamos falando de Deus, o Deus Criador, ele vai falar a palavra de blasfêmias, e ele vai falar tão lindo, tão, sabe, ele vai ser um mestre. Daniel, lá no livro de Daniel nós vamos encontrar essa característica, esse gênio na oratória. Ele vai falar tão bem contra Deus que as pessoas vão acreditar que Deus não presta, que Deus é uma mentira, que Deus é uma inverdade. E aí o que vai acontecer? Aquele que é budista, aquele que é macumbeiro, todos eles vão acreditar, porque ele vai falar contra Deus e contra todos os deuses, com D minúsculo, que as pessoas acreditam, e todas as pessoas vão se unir, vão se vencilhar a ele, e aí o que vai acontecer? Ele vai enganar todas essas pessoas. Então, quer dizer, as características dele o gênio político. Nós temos vários aí que tem essa característica, que é um gênio na política, que o Jared Kushner mesmo é um fera em acordos de paz. Acordos de paz, intermediação de acordo, intermediação de conciliação entre países. Se você dá uma pesquisada, inclusive, eu vou soltar daqui a pouquinho lá no canal secundário meu, pastor Claudinei, um vídeo falando sobre o Jared Kushner, trazendo todas as informações a respeito do Jared Kushner ser ou não ser o anticristo. Esse vídeo está muito forte, claro que a gente não está afirmando nada. Pastor Giovanni, diante do que o senhor está falando, eu vou até pedir para o senhor, se tem condições de colocar na tela aí, Daniel 11:37, para casar com tudo que o senhor acabou de citar, essa questão de não terá respeito aos deuses dos vossos pais, aquela coisa toda. E tem um ponto muito importante em Daniel 11:37, e todos que estão aqui nos acompanhando, você vai ver aqui agora, observe com atenção, olha isso. E não terá respeito ao Deus de seus pais, como o pastor Giovanni acabou de citar, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Então, diante de tudo isso que o senhor falou, ele ainda não terá muito apreço por mulher, não. Ele não vai simpatizar, não vai ter atração por mulher, né? Na verdade, pastor Claudinei, ele será, o nome já diz, é anticristo. Então, quer dizer, ele será contra Cristo, ao contrário de Cristo. Então, se Cristo era homem, com certeza ele não vai sentir atração por mulheres, ele vai ser qualquer coisa, um assexuado, sei lá, um metrosexual, qualquer coisa, mas não vai ter atração por mulheres. Claro que ele vai, no começo ali, né, usar uma máscara, vai fingir, pode até se casar com a mulher para dar uma, né, mas depois ele vai se revelar e vai trazer. Tem uma novela, você chegou a assistir aquela novela Apocalipse da Record? Não cheguei a ver.
aquela novela é uma novela muito fiel aos acontecimentos bíblicos, tá? Não costumo indicar novela para ninguém, principalmente algumas novelas da Record, depois dessa novela Apocalipse, eles colocaram muita palhaçada, né? Mas essa novela Apocalipse eu assisti, pastor Claudinei, e é excepcional, é muito boa mesmo, é bem fiel aos textos bíblicos e a gente dá uma viajada nela, viu? Então, pois é, e a gente começa a perceber, dentro das características que o senhor citou, né, a novela Apocalipse, é isso? Novela Apocalipse, isso. Tem pessoa que diz que assistiu aí, né? Mas enfim, as características, elas ficam bem claras nessa passagem de Daniel, né? Não terá respeito ao Deus de seus pais, né? Ou seja, como o senhor falou, vai praticar todo tipo de blasfêmia contra o Eterno, nem terá respeito ao amor de mulheres, né? E também nem a Deus algum, como o senhor mesmo disse, né? Vai falar contra todos os segmentos religiosos e algo semelhante, porque sobre tudo se engrandecerá. Assim como Jesus chegou com toda a humildade, o anticristo chegará com todo o sentimento de grandeza. Aqui em Apocalipse 13:2 também, pastor, nós temos algumas características. Ó. E a besta que via era semelhante ao leopardo. O leopardo, ele tem uma grande impulsa, né? Um grande solavanco, como que fala quando sai? Arrancada. Ele tem uma arrancada nele. Ele é o animal que tem a maior arrancada de todo o mundo selvagem, né? Ele tem aquela arrancada forte, poderosa. A sua presa, ele mata a sua presa que ela nem vê, como se fosse o tiro de uma bala. Entende? Então ele mata a sua presa e ele tem os seus membros tão poderosos, tão fortes, que ele pega um animal com o dobro do peso dele e leva para o topo de uma árvore. Verdade. Então, aqui a gente vê que uma das suas características vai ser velocidade. Aliás, ele vai ter 3 anos e meio para enganar as pessoas e mais 3 anos e meio para dominar o mundo. Então, 7 anos. Ninguém na história conquistou o mundo. Pastor Giovanni, tem pessoas dizendo que o teu som está muito alto, né? Será que é isso? Eu não sei. Será que tem... Então, gente, não sei, porque estava normal até agora. Ei, som. Tá normal aqui, pode continuar. Ei, som. Meu som tá bom aí, gente? Dá um ok se tiver ruim. Se tiver bom, dá um ok. Se tiver ruim, coloca um não aí, que a gente sabe que não tá bom. Porque aí fica complicado, né? Tira o foco, né? Tira a atenção, né? Tira. Ah lá, tá ótimo, meu irmão. O senhor citou o leopardo e tem mais outras metáforas que foram colocadas aí por Jesus, né? Apresentando a João a figura do anti-Machia, né? Tá, aí tem aqui, ó, os seus pés como de urso. O urso vai remeter à potência, pastor Claudinei. Por que a potência? Porque o urso, ele pega a sua presa e com uma única patada, ele quebra o pescoço dela. A patada do urso, ela é muito violenta, é muito potente. Então, aqui o leopardo remete à velocidade, àquela arrancada forte, né? A poder também, porque é poderoso um bicho pegar um animal com o dobro do seu peso e levar para cima de uma árvore sozinho. Então, poder, né? Velocidade. Já o urso, a potência, ele será uma grande potência. E a boca de leão, a gente sabe que o leão, ele é imponente, né? O leão, ele impõe respeito através do seu rugido, né? Então, quer dizer, a figura do leão vai trazer essa característica de imponente, ele será imponente, não vai ter ninguém que será capaz de desafiá-lo, né? O leão ele é o rei da selva, né? Então, quando diz a boca do leão, também serve como ele vai falar como se ele fosse um rei, né? Como se ele fosse o rei dos reis, né? Como se ele fosse o senhor, né? Sim. E a questão do dragão, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio, vai falar da questão política de distribuir poder às 10 reis, às 10
potências que vão governar juntamente com ele. Então aqui fala também sobre uma grande característica de um grande influente político que vai conseguir unificar nações em 3 anos e meio. Isso é impossível, humanamente falando. Não houve ninguém na Terra capaz de fazer algo tão grandioso, pastor Claudinei. E dentro disso, pastor Giovanni, que o senhor acabou de citar, vamos como ditado, sintetizar aqui para algumas pessoas. Nós não estamos apontando, não estamos dando nome a nada e a ninguém, mas o que o senhor me diz dessas figuras, desses personagens que nós estamos comentando e que muitas pessoas sabem, né? Tem o ex-presidente da minha cor, tem, sabe, dos Estados Unidos, o ex-presidente da minha cor, tem o Jared Kushner, tem Macron, tem, como eu disse, esse rei lá da região das Arábias e tanto. O que o senhor me diz aí, dentro do seu entendimento? Pastor, eu acredito que tem Deixando o senhor responder, eu vou sair aqui 2 minutinhos, já eu volto, o senhor pode continuar aí. Tá bom. Tem a questão do também, que o pastor Claudinei não citou, mas tem o Bergoglio, né? Que se encaixaria perfeitamente o Bergoglio se encaixaria na função do falso profeta. A gente sabe que vai vir de lá. Só que o Bergoglio está bem já debilitado, já está indo para eventos de cadeira de roda. Então, quer dizer, o Bergoglio, eu não sei se ele sobrevive por muito mais tempo, a ponto de dar tempo dele ser o falso profeta. Mas vai vir dali, daquele embojo, né? Porque o falso profeta, ele será um grande líder religioso. Já o anticristo será um grande líder político, tá? O falso profeta será um líder religioso e o anticristo será um líder político, entende? Então, quer dizer, quando a gente fala de anticristo, nós temos que pensar numa figura política. E aí tem vários, né? Como o pastor disse, aquele presidente que dos Estados Unidos, que foi o presidente Moreninho, tem muitas características que podem apontá-lo como o homem do pecado, o homem iníquo, o Macron, Jared Kushner. Fala aí, gente, quem que vocês aí, aqui no chat, deixa aí, quem que você acredita? Tem também, alguns já falaram do presidente russo, alguns já falaram do presidente da Ucrânia, né? Quer dizer, são pessoas que trabalham na similaridade, mas que não são o dito cujo. Presta atenção agora no que eu vou falar, que é muito importante, porque hoje, quando a gente ouve falar de Agenda 2030 da ONU, quando a gente ouve falar sobre grande reset econômico, gente, isso tudo é preparação. Você está entendendo? Então, hoje, o mundo está na beira dessa transformação. Então, nós vamos ver isso acontecer. Nós vamos ver isso acontecer. Essa questão da pandemia, ela tem várias possibilidades. Primeira, o planeta está com muita gente, tá bom? As pessoas estão cada vez mais entrando no habitat dos animais. Você pega essa doença que começou lá na China, em Wuhan. Daí as pessoas vão dizer, pô, mas como? Na China, se tem 1,5 bilhão de pessoas, eles comem, o que tiver vida, eles comem. Lá é assim. Come morcego, come cobra, come macaco, come cachorro, come tudo. Então, a chance de ter uma transmissão de um vírus, de um animal como esse, né, que não deveria ser comido, ela é grande. Eu não vou nem entrar nessa tese de que foi fabricado esse vírus, isso não importa agora, porque na verdade a gente sabe. Mas Jesus predisse, ele disse que isso iria acontecer. Então, uma vez que está acontecendo, quando você já teve no passado, né, doenças até muito piores que essa pandemia que nós vivemos agora. Teve doenças muito piores, teve a peste negra, gripe espanhola. Você tem doenças que mataram milhões de pessoas, milhões de pessoas. Só que a diferença é que hoje a comunicação que existe entre uma nação e outra é muito grande. Antes, uma doença dessa, ela ficava ali, né, conscrita num continente. Não ia para outro lado do mar. Por quê? Porque as pessoas simplesmente não viajavam. Hoje, você tem uma doença na China e o mundo inteiro pegou. Por quê? Porque as pessoas viajam de avião. E levam isso de um lado para o outro. Né?
Então essas complicações que nós estamos vivendo globais são naturais de um mundo globalizado. E Jesus predisse isso, né? Então, de qualquer forma, isso está servindo para que a humanidade aprenda a seguir ordens que venham de cima, que as pessoas percam a liberdade de ir e vir, que fiquem com medo de sair. E no futuro, quando tiver esse governo, ele vai trazer leis e muito provavelmente eu acredito que vai ter coisas que vão incentivar, como uma pandemia pior do que essa, ou guerras que vão ser terríveis, né, que vão trazer como exigências uma lei marcial para os países. Ah, não saia porque senão vai haver saque, vai ter problemas de violência. Ou seja, o mundo está apavorado. E quanto mais as pessoas perdem a confiança, mais elas querem que a solução venha de cima. E é assim que vai acontecer. As pessoas vão clamar para que o anticristo assuma o poder. Então nós estamos vivendo tempos de preparação mesmo. O mundo está sendo preparado para isso. O anticristo, meus irmãos, só terá 7 anos, né? Em 7 anos, ninguém transforma o mundo. Então, toda a tecnologia, o 5G, o controle, o 6G, o chip, tudo tem que ser preparado antes. Hoje ainda não é a marca da besta, mas hoje a tecnologia que vai implementar isso já está sendo preparada. Quando chegar a hora dele implementar isso, de maneira forçada, isso está lá em Apocalipse capítulo 13, vai ficar claro que essa marca estará ligada a quê? À adoração ao anticristo. O próprio falso profeta que vai dizer para o povo que ele é o Cristo, que ele é o Messias e que ele tem que ser adorado. E em seguida, fica claro, se a pessoa não receber a marca, tanto grandes quanto pequenos, ela não vai poder comprar, não vai poder vender e vai ser perseguida. Então muita gente me pergunta, aquele negocinho agora é a marca? Não, gente. A marca não está sendo efetuada agora. Só será feita durante a grande tribulação. Agora, o dispositivo eletrônico ou dispositivo que vai inocular a marca dentro do indivíduo, ele pode estar sendo desenvolvido já agora. Entendeu? E eu acho que não vai ser só uma coisa, eu acho que vai ter várias coisas que vão colocar a marca dentro da pessoa. Mas ninguém vai receber essa marca sem saber, gente. Porque a Bíblia mostra claramente que o falso profeta fala, vocês têm que adorar a imagem da besta, ele é o Cristo, ele vai fazer sinais e prodígios de mentiras, as pessoas vão ser enganadas, e aí ele vai dizer, se você vai ser fiel ao anticristo, ao Cristo, ao Messias falso, né? Você tem que receber a sua marca. Nessa época, provavelmente, na primeira metade da tribulação, as pessoas vão estar recebendo a marca voluntariamente. Mas quando chegar na hora em que ele tiver recebido a ferida de morte, que ele ressuscitar, vai parecer que morreu, não vai morrer mesmo, vai parecer que ele morreu. E nessa hora que ele realmente tira a máscara e se torna claramente um inimigo do povo de Deus, daqueles que crerem na grande tribulação, que crerem em Jesus na grande tribulação. Então, obviamente, ele vai receber as pessoas, vai obrigar as pessoas a receber a marca. Quem não receber vai morrer, vai perder tudo economicamente. Nessa época não vai ter mais dinheiro papel, é tudo eletrônico. Se você não concordar, ele te cancela, apaga todas as suas contas, você de uma hora para outra fica pobre, sem nada, simplesmente porque você não concordou com o sistema. Então isso já está em preparação. Mas ainda não existe essa marca ainda, mas a tecnologia para isso já está sendo preparada. Aí é um treinamento, né? Entra na programação preditiva, é um treinamento para aqueles que ficarem, né? Porque pregamos aqui para todos, eu acredito que nós estamos vivendo as 2 últimas igrejas, tá? Filadélfia e Laodiceia. Então as igrejas, elas estão vivendo juntas, elas estão vivendo juntas, mas haverá separação. Não é porque a Laodiceia que não é igreja, ela é igreja, ela sabe o que vai acontecer, ela recebe essa mesma informação que a igreja de Filadélfia recebe, porém Filadélfia, ela leva mais sério isso, ora, jejua, consagra, procura conhecer mais a Deus. Laodiceia já não, Laodiceia parece que é, mas não é morna, e aí
vai ficar na grande tribulação, vai saber de todas essas informações que estamos passando aqui, e aí vai começar a ser aquela resistência, né? Alguns serão salvos, porém vai ser um tempo muito difícil. Se já é difícil agora, imagina durante a grande tribulação, né? Então, a mensagem está sendo pregada. Estamos vivendo essas duas igrejas, né? Os 3 primeiros capítulos de Apocalipse fala do tempo da igreja. No capítulo 4, versículo 1, é o arrebatamento, porque João ouve uma voz do céu dizendo, uma voz como trombeta dizendo, sobe aqui. Aí ele sobe. Trombeta, voz de trombeta, sobe cá. Ali é o arrebatamento. Capítulo 5, né, 4 e 5, mostra a igreja perante o trono de Deus. O 6 abre o primeiro selo com o cavalo branco. Ali começa a grande tribulação, que vai do 6 ao 19. Nos 3 primeiros anos e meio, que é a primeira metade, chamada tribulação, o anticristo ele vai ter um discurso de paz, de pacificação. Então ele não vai logo de cara perseguir quem estiver crendo diferente dele. Ele vai cada vez mais apertar o cerco, entendeu? Agora, na metade da tribulação, quando ele recebe o próprio Satanás no corpo dele, aí acabou a diplomacia. Aí ele vai para o pau. Então, eu creio que essa primeira metade, pela pregação das 2 testemunhas, dos 144 mil, vai levar muita gente à salvação. Muitas pessoas me perguntam, pastor, o que está impedindo o anticristo de se manifestar? Meus irmãos, somos nós. 2 Tessalonicenses fala claro, diz assim, capítulo 2, o mistério da iniquidade já opera, ou seja, o espírito do anticristo já estava desde a época de Paulo, só que ele diz, somente aguarda que aquele que o detém seja retirado, então, depois que a igreja for retirada, será revelado o iníquo, a quem o Senhor destruirá com a espada que sai da sua boca. Entende isso? Então, quem resiste o espírito do anticristo é a igreja. E vai haver muita conversão na grande tribulação. A diferença é que quando a igreja subir, essa dispensação que o espírito mora dentro de nós, vai acabar. Vai voltar a ser como era no Velho Testamento. O Espírito Santo estava no meio deles. Jesus disse para os discípulos, olha, eu tenho que ir para o Pai, mas enviarei um outro Consolador, que habita convosco e estará dentro de vós. Ou seja, a época da igreja, a dispensação da igreja, o Espírito Santo habita dentro de nós. Quando a igreja subir, ele não vai habitar mais dentro, mas ele vai ficar no planeta Terra, convencendo as pessoas de que Jesus é o Messias. Então, as 2 testemunhas vão pregar, os 144 mil, os crentes que se converterem vão pregar, esses vídeos que nós fazemos hoje vão pregar e as pessoas vão se converter pelo trabalho do Espírito Santo. Pastor, e a nova ordem? Ela já está sendo implantada? O que a gente entende é o seguinte, meus irmãos, a implementação disso ainda enfrenta muitas barreiras. A gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, por mais que tentem acabar com a agenda conservadora, o povo brasileiro é conservador, irmãos. Você está entendendo? Você vê na política que o conservador, ele vai para as ruas, ele se manifesta. Por quê? Porque eles são contra o que o progressismo está trazendo. Você entende isso? Na questão ética, moral e espiritual, ainda existem muita resistência cristã no mundo, não é só no Brasil não, no mundo inteiro, você tem cristãos que não admitem essa agenda que está sendo imposta, então, isso me faz crer que ainda temos algum tempinho, porque Deus tem uma agenda de salvar ainda milhões de pessoas. Esse advento da internet, que lá na frente vai ser usado pelo anticristo, hoje, nós aqui estamos usando. Só para os inscritos que estão aqui ter uma noção, as pessoas que estão aqui ter uma noção, há mais ou menos 1 ano e meio atrás eu tinha 30 mil inscritos no canal Povo da Fé. Então eu levei 10 anos para conquistar 30 mil inscritos. E dentro de 1 ano e meio, 2 anos, Deus, é porque é Deus quem sopra, né, pastor Claudinei? É Deus quem sopra. Ele soprou 700 mil inscritos lá no canal. Então levei 10 anos para conquistar 30 e Deus levou 1 ano e meio, 2 para trazer fazer a conta de 670 mil.
Então isso realmente faz todo sentido no que eu estou falando aqui para vocês. A igreja está usando a internet agora para evangelizar. Faça isso. Use a internet para evangelizar. Compartilhe agora essa live. Pastor, eu não consigo pregar. Nós pregamos por você. Manda esse vídeo para alguém agora. Porque você vai receber galardão de profeta, de pregador. Está escrito na palavra de Deus. Se você fizer isso, você recebe galardão por isso. E pelas almas que estão sendo salvas aqui nesse canal, você também terá parte. Compartilha, deixa like, se inscreve, tá? Eu espero que vocês tenham entendido essa live, né? Pastor Claudinei, passo para o senhor aí. Imagina, pastor Giovanni, eu estava aqui resolvendo um probleminha aqui e acompanhando o senhor falando, né, sobre as figuras, né, que passaram por essa terra com características de anticristos, né, e trazendo toda essa explicação, falando sobre as duas igrejas que estão atuando na face da terra. E esse assunto das duas igrejas é muito interessante porque é a realidade. As duas igrejas estão ouvindo a pregação da verdade. As duas igrejas estão aqui na oportunidade de receber o Espírito Santo. As duas igrejas estão sabendo que o arrebatamento vai acontecer. Só que Filadélfia leva a sério, Laodiceia leva na brincadeira. Seria semelhante às 10 virgens, né? 5 levando a sério e buscando o azeite, e 5 tratando na brincadeira, achando que não vai acontecer. É o que acontece nos dias atuais. Existe um povo, do meio de todo o povo, que acredita no arrebatamento e leva isso a sério. Enquanto outros estão por aí, levando no oba-oba, e quando a trombeta, né? Quando o chofar tocar, muitos serão pegos de surpresas. Com certeza. Essa pergunta aqui, pastor Claudinei, pastor, tem uma dúvida. Durante a pregação das duas testemunhas, como as pessoas irão se converter se o Espírito Santo não estará mais na terra? Vem cá. O Espírito Santo, ele é Deus. E por ser Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. A diferença é que o Espírito Santo não estará mais dentro de nós, mas ele terá influência nas pessoas que ficarem para convencê-las à salvação. Porque sem o Espírito Santo não há conversão, gente. Não faz sentido o Espírito Santo, essa pregação de que o Espírito Santo será retirado da terra. O que vai acontecer? O Espírito Santo é como Eliezer, que foi buscar a Rebeca, como é o nome dele? Eliezer, né? Eliezer Damasceno. Ele foi buscar a Rebeca. Então, Eliezer tipifica o Espírito Santo, Rebeca a igreja, Isaac, Jesus. Eliezer vai pegar a Rebeca e levar para o encontro com Jesus nos ares. Entendeu? Mas ele vai estar na terra, só não vai estar dentro das pessoas. Vai ser mais difícil, nesse caso, a pessoa se converter, ter o coração quebrantado, mas vai acontecer conversões durante a grande tribulação, pastor Claudinei. Exatamente, será semelhante o que aconteceu no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele se apoderava das pessoas, ele visitava as pessoas, mas não havia essa morada permanente como existe agora no período da dispensação da graça, que é o período do ministério do Espírito Santo. No Antigo Testamento foi o ministério do Deus Pai. Quando Jesus veio como homem, no período de aproximadamente 33 anos e alguns meses, foi o período do seu ministério. E o Espírito Santo, então, agora está atuando no seu ministério. No período das duas testemunhas, já não é mais o trabalhar do Espírito Santo no sentido de ministério. Serão as duas testemunhas com a visitação do Espírito Santo para converter pessoas. É muito pregado que o Espírito Santo vai sair da terra. Não tem como, Deus está em todo lugar. O Senhor está até no inferno, pastor Giovanni. Com certeza. Com certeza. E ele estará, sim, fazendo uma atuação, não direta, indireta, mas estará, sim, fazendo atuação para que haja conversão de almas. Pastor Claudinei. Você que está em casa aí, vamos fazer o seguinte, nós estamos aí com 1 hora e alguns minutos. Eu gostaria de abrir, pastor Giovanni, a oportunidade para pelo menos umas 2 ou 3 pessoas fazerem uma pergunta aí, para o senhor trazer uma colocação, a gente trazer uma explicação dentro daquilo que foi falado sobre o arrebatamento, sobre o anticristo, sobre nova ordem mundial. Essa é a hora, se você tiver, faça aí. O pastor Giovanni está trazendo muitas explicações importantes.
faça isso, deixa aí a sua pergunta que nós já vamos colocar na tela e vamos responder e com certeza vai ajudar outras pessoas. Mas pergunta dentro daquilo que foi falado aqui para a gente não fugir do assunto, tá bom? E eu peço para você também deixar o seu like, deixa o like nos ajuda a rompermos o algoritmo, tá? Nos ajuda a rompermos o algoritmo e alcançar mais pessoas. Faça isso, deixa o seu like aí, nos ajuda, compartilhe também e com certeza o Eterno estará te honrando e te abençoando muito. Vamos lá, tem pergunta aí, pastor Giovanni? Deixa eu ver aqui que eu estou em outra tela aqui. Tem uma pessoa me ligando aqui, mas liga na hora da live. Liga na... Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver. Cadê a tela da live? Sumiu, achei. Vamos ver, na semana passada sonhei com anjos. Muita gente sonhando, pastor, com arrebatamento. Exatamente. É Deus avisando, né? É Deus avisando os seus que breve acontecerá, né? O toque do chofar e todos os preparados irão automaticamente ao encontro do Senhor nos ares. Olha, tem uma pergunta aí, ó. Pastores, as portas da igreja vai fechar antes da igreja subir? Minha pergunta, a Vilma Souza, pastor Giovanni. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo enquanto ela estiver na terra. Pode fechar a porta de um templo, mas a igreja nunca vai fechar. A igreja nunca vai fechar. Pode criar leis aí para fechar as igrejas no Brasil? Pode criar leis. É bem difícil isso acontecer, tá? Estou sendo bem sincero, bem difícil isso acontecer. Mas pode acontecer? Pode. Mas nós somos a igreja. Vamos nos reunir em casa, vamos nos reunir com os amigos. A igreja nunca vai fechar, minha irmã. Enquanto a igreja estiver aqui, a igreja sempre será igreja. Tem outra pergunta interessante aqui, pastor Claudinei. Vamos lá. Diante do que está acontecendo, tem possibilidade do arrebatamento ser esse ano? Com toda certeza, o arrebatamento pode ser a qualquer momento. A última promessa que precisava se cumprir para que viesse ficar o precedente aberto do arrebatamento aconteceu no período de 48, né? O nascimento da nação de Israel, a figueira que floresceu em um só dia. Dali para cá, a qualquer momento pode acontecer o arrebatamento. Pode ser esse ano, como poderia ser o ano passado, pode ser esse ano, pode ser o ano que vem. Nós estamos a qualquer momento aí no aguardo do arrebatamento da igreja. Ao vivo, irmão Daniel, essa live. Aí, pastor Claudinei, algumas pessoas podem querer te refutar, dizendo que está escrito que o evangelho tem que ser pregado por todo o mundo, para que depois Jesus venha. Então, isso é uma interpretação equivocada. Eu vou colocar o texto. Sim. Para os irmãos verem que, às vezes, nós lemos as pressas, né? E não lemos com clareza o texto. Preste atenção. E diante disso, pastor Claudinei, eu quero afirmar que não falta mais nada para acontecer, não tem mais nada para se cumprir. Pastor, o evangelho tem que ser pregado para todo mundo ainda. A Coca-Cola é mais conhecida que o nome de Jesus. Você está enganado. Vamos ler o texto. Ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E este evangelho do reino. Evangelho do reino. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Nós temos 3 evangelhos. Tivemos o evangelho do arrependimento, que foi pregado por João Batista. Temos o evangelho da graça, que é o que nós estamos vivendo hoje, pregando hoje, que é o evangelho de Jesus. Quando acontecer o arrebatamento, acaba-se o evangelho da graça. Acabou a graça. Não tem mais graça. Quer ser salvo? É pelo sangue. É pela dor. Então, arrebatamento aconteceu. Dar-se-á início ao evangelho do reino, que será pregado pelos 144 mil, pelas 2 testemunhas, pelos santos que ficarem aqui na grande tribulação, aqueles que se converterem. Este é o evangelho do reino que será pregado também pelos anjos, tá? Esse é o evangelho que será pregado em todo o mundo. E quando fala do fim, está falando do fim, de fato, de tudo. Quando Cristo vai destruir
o homem do pecado, o iníquo, com o sopro da sua boca, uma espada afiada que vai sair da sua boca e vai destruir a besta, o falso profeta e o dragão. Então, é importante a gente olhar o texto e entender, pô, se eu estou em pecado, vou sair dessa vida de pecado então, porque eu tô bem de boa aqui, achando que primeiro tem que ser pregado o evangelho no mundo todo, para depois Jesus voltar. Você está enganado. Jesus pode voltar a qualquer momento, porque não falta mais nada. O evangelho que será pregado em todo o mundo é o evangelho do reino. E esse evangelho ainda não startou, ele será startado no momento em que o arrebatamento da igreja acontecer, pastor Claudinei. Perfeita explicação, pastor Giovanni. Os dois pontos principais desse texto, né? Evangelho do reino e então virá o fim. Foi os dois detalhes que o senhor comentou aí, explicando, né? Tem pessoa perguntando aqui, como Paulo Marcos, né? Se eu deixa eu ver aqui. Se eu não pregar a palavra para a pessoa física, mas eu enviar um link das suas pregações que você prega, vou ser salvo? Você não será salvo porque você pregou, você será salvo porque você obedeceu à pregação do evangelho. Nós não somos salvos porque pregamos. Eu não sou salvo porque eu prego. O pastor Giovanni não é salvo porque ele prega. Pastor Giovanni, nós seremos salvos por obedecer à palavra de Deus, renunciar às nossas vontades e viver em gratidão diariamente. O que é viver em gratidão, pastor? Jesus deu a vida dele por mim e a única maneira de eu agradecer é entregando a minha vida para ele diariamente. Então, quando eu vivo isso, automaticamente eu sou salvo. Agora, pregar faz parte do conjunto, mas não me leva a ser salvo. O que me leva a ser salvo é eu viver. Quanto a você compartilhar os links, isso aí você está fazendo um trabalho de missão, dando continuidade ao ministério da pregação do Evangelho da Graça, porque mesmo que você não prega, mesmo que você não tem, quem sabe, uma eloquência para anunciar para as pessoas o Evangelho, você está fazendo a sua parte de mandar um link de uma pregação da verdade para que pessoas venham ter acesso à palavra de Deus, e com certeza isso gerará em você galardão. Né? Gerará galardão. O que é galardão? Recompensa. Existe dois tronos, né, do Altíssimo Deus naquele grande dia: o trono branco e automaticamente o tribunal de Cristo. O trono branco será para aqueles que se perderam receber a sentença do inferno, porque na perdição existe grau de sentença. Uma pessoa, por exemplo, que viveu uma vida comum, que não acreditou em Deus, que só vivia sem Deus, mas não fez nada, por exemplo, de tão grave, mas se perdeu, não será torturado na eternidade como um pastor que pregava o evangelho, mas era um corrupto. Então, existe grau de sentença diante do trono branco, como também existe galardão diante do tribunal. O tribunal é para os salvos. Então, aqueles que pregam, aqueles que anunciam a pregação, aqueles que compartilham, isso gera galardão e recompensa para aqueles que hão de herdar a vida eterna com Cristo Jesus, pastor Giovanni. Com certeza. Muito boa resposta, Paulo Marcos. E muito boa pergunta também do Paulo Marcos. Meu microfone estava alto mesmo. Obrigado, Fábio Menezes. Dei uma baixada aqui. Subiu um gráfico aqui sem que eu perceber. Será que estava assim toda a live? Mas tá bom. Acho que deu para entender o que a gente estava falando, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso, pastor. Exato. Muito bom, né, pastor Giovanni? Não, muito bom. Muito bom e todos, eu acredito que todos entenderam, né? Todos compreenderam a explicação, né? Enfim, de tudo que nós apresentamos nessa oportunidade, né? Mas não tem mais pergunta, nós vamos orar e trazer aqui uns avisos, né? Os avisos do que vai acontecer no decorrer desse dia e dessa semana ainda, né, pastor Giovanni? Ô Marcos, só para complementar aqui, tem muita gente que não prega e vai para o céu, e tem muita gente que prega e vai para o inferno, hein? Sim. Tem gente que prega e não vive o que prega, mas aqueles que ouvem a pregação, vivem o que foi pregado, vai para o céu. E aquele que pregou, mas não vive o que prega, vai para o inferno. É os fariseus, né? Essa é a grande realidade. Pastor Claudinei, eu estou no meu curso lá no canal, o meu canal foi censurado, convido os irmãos para se inscreverem no canal Pastor Giovanni Dias. Eu vou mudar o nome dele para Povo da Fé Oficial. Vou ver se eu já mudo agora, mas se você digitar Pastor Giovanni Dias, você vai encontrar ele aí.
Perfeito, perfeito. Então, o pastor Giovanni está lá fazendo um curso, né, um curso escatológico. Se inscreva lá no canal do pastor Giovanni. Todos que aqui estão, se inscrevam lá. Sabe, vocês que nos acompanham há um bom tempo sabem que nós temos uma aliança, uma parceria de pregar o evangelho da verdade, de anunciar Cristo Jesus nesses últimos tempos. E o pastor Giovanni, o pastor Rodrigo, são homens de Deus que nós estamos na caminhada aí, anunciando as grandezas do Eterno. Então, se inscreva lá no canal do pastor Giovanni, sabe? Ative o sininho das notificações para você sempre ser avisado que o pastor Giovanni está ao vivo lá. E nos ajude no projeto, né? Nós temos aqui, eu vou colocar aqui, pastor Giovanni, o número da conta, para as pessoas nos ajudarem. Depois o senhor coloca lá no canal o número da conta lá do ministério também, que tá o senhor bom. que está ajudando, né, as famílias. Deixa eu encontrar aqui, deixa eu ver aqui. O colocado ficou para trás, hein? Deixa eu ver se eu acho aqui, para me colocar para todos nos ajudarem. Nós já vamos fazer uma oração e concluir essa live, né? Deixa eu ver aqui. Nossa, ficou muito para trás, hein? Se o senhor encontrar o número da conta aí, coloca na tela, pastor Giovanni, que eu não estou encontrando aqui não, hein? Bem para trás. Peraí, deixa eu ver. Eu vi aqui, a Isis colocou, tá aqui. Tá, então, gente, para você nos ajudar, tá bom? Que Deus abençoe. Então, maravilha. Tem pessoas perguntando aí sobre qual a tradução mais confiável e fiel ao original no Brasil. Isso, tradução da Bíblia Sagrada? A mais fiel e mais próximo do original é a Bíblia de Jerusalém. Se você tiver acesso, na internet você vai conseguir comprar, ou quem sabe numa livraria evangélica aí na sua cidade, mas a tradução mais próxima dos escritos, dos manuscritos, dos achados de todos ali do hebraico, é a Bíblia de Jerusalém. Pastor Giovanni, abençoe a todos nós com uma oração e depois eu dou a bênção apostólica em nome de Jesus. Tá. Altíssimo Deus, soberano e eterno Pai, nós abençoamos agora o povo da fé, o povo que participou conosco dessa live. Guarda-os, protege-os, livra-os do mal, dando um dia de excelência, meu Pai, um restinho de semana na Tua presença abençoado. Que haja novidade, surpresa, cura, avanço, libertação, progresso sobre a vida do Teu povo. É o que nós declaramos e profetizamos no nome de Jesus. Que haja crescimento nesse canal e que as pessoas venham encontrar esse ministério para aprender um pouco mais daquilo que nós temos para passar para o Teu povo, inspirados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Maravilha dos céus. Eu quero dar a bênção apostólica, dizer, pastor Giovanni, muito obrigado. Eu estava com saudade já de a gente fazer uma live junto aqui, né? Depois que aconteceu todo o transtorno em nossos canais, né? A gente parou de fazer live, pastor Rodrigo, pastor Josué, né? Mas devagarzinho nós vamos voltando agora com os canais secundários, com certeza muitas pessoas serão edificadas. Obrigado, Paulo Marcos, pelo superchat, né? Que o Eterno te abençoe e te prospere em tudo, em nome de Jesus. Você que está em casa, abra a sua mão, que o Eterno Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a mais perfeita paz, tanto hoje, amanhã e eternamente, em nome do Senhor Jesus. E você que crê e recebe, diga amém e graças a Deus. Maravilha. Amém, glória a Deus. Maravilha, pastor Giovanni. Obrigado a todos. Beijo na sua alma e até lá, na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos para cima.